Você pode sentar no seu lugar. Parece que todos os louvores foram escolhidos de acordo com o tema da palavra. Você vê que a gente está em sintonia no Espírito. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos meditar hoje sobre como manter o fogo do Espírito. Como manter aceso a chama, o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. Quantos aqui estão visitando a gente pela primeira vez hoje? Uau, tem bastante gente. Sejam bem-vindos. Talvez você já tenha recebido o fogo do Espírito Santo uma vez, ou talvez você nem saiba do que eu estou falando, mas você vai sair daqui entendendo o que é o fogo do Espírito Santo. E se você ainda não perdeu, porque não teve, essa noite você vai receber, amém? Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Meu irmão, essa carta de Tessalonicenses, ela vai contar uma treta gigantesca. É uma treta muito grande. Quantos já foram perseguidos por fazer o certo? Não tem ninguém fazendo o certo, não tem ninguém sendo perseguido. Quem já foi perseguido por fazer o certo? Rodrigo, eu estou fazendo tudo certinho, mas o meu chefe me persegue, meus amigos na escola me perseguem, meus pais me perseguem, todo mundo me persegue. Eu estou me esforçando para fazer o certo, mas eu estou sendo muito perseguido. Quantos já foram? Quantos estão sendo perseguidos porque estão fazendo o certo? A maioria de nós estamos sendo perseguidos. Mas você vai ficar de cara com a história que aconteceu aqui em 1 Tessalonicenses, nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária dele para o continente europeu. E aí aqui esse texto ele vai trazer algumas informações para a gente. Quando o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo chegaram nessa cidade para instaurar ali uma igreja e começar a pregar acerca de Jesus, para testemunhar os feitos de Jesus para aquela cidade, eles foram abrigados por um cara chamado Jason. E esse cara era alguém que estava com muita vontade, com muita sede, como nós cantamos aqui, de receber algo de Deus. E aí ele abrigou apóstolo Paulo, Silas e Timóteo, para que eles começassem então ali uma missão, para que eles começassem o campo missionário deles naquela cidade. E a coisa estava tão feia, irmão, estava tão feia espiritualmente falando, que esse cara chamado Jason, ele foi sequestrado pelas autoridades. Ele não foi sequestrado pelos bandidos da cidade, a Bíblia diz que ele foi sequestrado pelas autoridades da cidade por abrigar homens de Deus que estavam ali para instaurar o reino de Deus. Você está sendo muito perseguido? Esses caras foram muito perseguidos. Eles causaram muito alvoroço por levar a verdade do evangelho. Eles chegaram ali e começaram a pregar. Eles não ficaram por muito tempo porque as autoridades não permitiram. Mas eles foram ali, como você talvez na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, tenta falar de Jesus, tenta ser um bom exemplo de Jesus ali. Eles estavam ali para cumprir essa missão, mas pouco tempo, em menos de um mês, as autoridades sequestraram Jason, prenderam ele e disseram para ele que se ele não mandasse esses 3 homens de Deus embora, ele ia continuar preso. Porque o que acontecia naquele tempo, quando os apóstolos estavam ministrando sobre Jesus naquela viagem missionária, as sinagogas começaram a ficar vazias, porque as pessoas tinham sede da verdade do evangelho. As pessoas queriam acender essa chama, esse fogo do Espírito, eles não queriam perder aquilo que eles já estavam recebendo. E aí imagina a treta, imagina que você foi viajar para uma cidade para abrir uma célula, e aí as autoridades ali não querem que você ministre, talvez até dentro da sua casa, porque Jason estava abrigando esses homens de Deus dentro da casa dele, e ele estava sendo preso justamente porque ele estava abrigando homens de Deus dentro da sua casa. Imagina você com a sua célula, chega lá o prefeito da cidade, chega os vereadores e fala: olha, você está sendo preso, eu vou arrancar você, vou sequestrar você de dentro da sua casa, porque não é lícito o que você está fazendo, você está mexendo com a regência espiritual dessa cidade. Essa era a posição que Jason se encontrava. E aí o apóstolo Paulo, Timóteo e Silas, eles vazaram, eles foram embora, porque não tinha muito que eles fizessem ali.
mediante as autoridades. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai discipular, ele vai ensinar, e ele vai instruir aquele povo através de cartas, porque ele já não podia mais estar ali. E aí então ele escreve várias cartas, e essa carta é uma das que nós vamos meditar hoje. Aliás, é a carta que nós vamos meditar hoje. Se você pegar essa carta de 1 Tessalonicenses, dá uma série. O pastor Lucão tinha falado para a gente dar algumas ideias de série, né? Se pegar a carta de 1 Tessalonicenses, dá 5 séries numa boa. É muito rico isso aqui, irmão. Mas exige uma coisa: tudo que é muito precioso, tudo que é muito poderoso, exige um alto preço. Fala para quem está do seu lado: tudo que é muito precioso, está vivo aí? Tudo que é muito precioso exige um alto preço. Como o pastor falou, o Marcão vai casar. Se você olhar para o Marcão e para a Yasmin, você vai ver que ele teve que pagar um preço enorme, né? Você compara ali, você faz uma soma, você vê Marcão e Yasmin, você fala: meu Deus, um milagre, custou demais. Se você olhar para mim, você vai falar: o Rodrigo orou muito, e eu orei mesmo, porque tudo que vale muito exige um alto preço, irmão. E aí, como é então que a gente vai fazer para não perder essa chama do Espírito Santo que um dia você já teve, a chama do primeiro amor? É isso que o apóstolo Paulo vai instruir o povo de Tessalonicenses. É mais difícil ser crente hoje ou ser crente naquela época? Se imagina nessa situação aqui do apóstolo Paulo. Você abriu uma célula na sua casa, ou na casa de um discípulo, e aí você é impedido de ministrar, você é impedido de fazer o que Deus pediu para você fazer, ou do que o seu líder direcionou você a fazer. Imagina a situação. Será que é mais difícil ser crente hoje ou é difícil ser crente naquela época? A gente fala, né, poxa, é muito difícil ser crente hoje, né? As tentações e tudo que a gente pode fazer, todos os entretenimentos, todos os rolês que tem por aí, é muito difícil ser crente hoje, né, Felipe? Muito difícil. Mas e naquela época? Agora eu quero te dizer uma coisa para te encorajar. Se naquela época, com toda a dificuldade que eles tinham para pregar o evangelho, para fazer a diferença, eles ainda assim levaram muitas pessoas ao arrependimento e à conversão a Jesus Cristo, eu quero declarar que você também, nos dias de hoje, com as dificuldades de hoje, também será um agente de transformação na cidade de Hortolândia. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo, com fé? Então dê um aplauso ao Senhor. O pastor mencionou no culto aqui esses dias que algumas pessoas estavam criticando porque a nossa igreja tem a parede preta, né? E tem muito meme no Instagram. Alguém já viu algum meme no Instagram das paredes pretas? Os caras falam de vários tipos de igreja, né? Obviamente que é uma brincadeira. Mas eu fiquei pensando, falei: caramba, o povo tem capacidade de criticar a cor da parede? É brincadeira, né? É brincadeira. E eu fico pensando, que cor será que eram as paredes daquela sinagoga que estava se esvaziando? Não é alfinetada não, mas aí eu te pergunto, será que a cor da parede importa tanto? Ou o que importa é não perder o fogo do Espírito Santo? Só para refletir, você está com 1 Tessalonicenses 5:12 aberto aí, certo? Essa carta ela é muito poderosa para alimentar a nossa fé, irmão. Eu quero ler alguns versículos com você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Diz o seguinte: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para o que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que tenhais em mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos. Vê se tem alguém com sono aí do seu lado. Dá um beliscão nele para ele acordar. Consoleis os desanimados e ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai também que retribuam o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente e dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito.
Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom e afastai-vos de toda forma de mal. Essa aqui é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, que tinha acabado de ser fundada naquela cidade. E o tema dessa carta era como manter o fogo do Espírito. E eu pergunto para você, como a gente faz para manter o fogo do Espírito? Quantos aqui já se converteram há mais de 3 anos? Quantos se converteram há mais de 3 anos? Há mais de 5 anos? Mais de 10 anos? Tem crente muito raiz aqui, né, Anderson? Tem crente muito raiz ou muito velho, né? Mas será que você ainda está com a chama do Espírito Santo acesa aí? Será que a sede que nós cantamos aqui, que nós queremos ter mais sede, mais fome, será que é verdade? Como será que a gente faz para não permitir que a chama do Espírito Santo se apague? Ou então, se ela já se apagou, como faz para acender novamente a chama do Espírito? E aí o apóstolo Paulo, ele dá algumas recomendações nesse pequeno texto aqui. É muito rico isso. E ele vai ensinar para mim e para você, se você perdeu essa chama, para você reacender. E se ela está bem baixinha aí, para você colocar mais lenha e aumentar e não perder o fogo do Espírito Santo. Porque de verdade, irmão, que sentido faz servir ao Senhor sem o fogo do Espírito Santo? Que sentido faz nós ligarmos no automático, aprender a fazer, aprender a pregar, aprender a vir ao culto, aprender a ir participar de uma célula, se nós não temos o fogo do Espírito Santo ardendo no nosso coração? E não é todo dia que você acorda muito feliz, não é todo dia que você acorda, misericórdia, se eu não ler a Bíblia hoje eu vou morrer. Não é isso. Estar cheio do fogo do Espírito não é você acordar querendo meditar, você dormir querendo fazer uma vigília, não é isso. Estar cheio do fogo do Espírito é querer viver os princípios do Senhor. Estar cheio do fogo do Espírito é você amar Deus acima de todas as coisas, ao ponto em que os pecados já não dominam mais a sua vida, mas somente a presença e os princípios do Espírito Santo habitam e dirigem a sua vida. E aí então o apóstolo Paulo vai ensinar por meio de uma carta, como aquele povo deveria fazer para não perder o fogo do Espírito. Eram recém-convertidos, fazia ali pouco tempo, mais ou menos 1 mês que eles estavam ouvindo acerca do verdadeiro Evangelho. E era muito mais difícil viver e ser crente naquela época, porque eles não tinham o Evangelho. O Evangelho estava sendo construído. Eles tinham as leis, eles tinham as sinagogas, eles tinham os mestres da lei. Mas aí então esses caras chegam para pregar a verdade do Evangelho e ensinar aquele povo a viver de uma forma em que o fogo do Espírito Santo fosse a direção da comunhão deles com o Senhor. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar que a primeira coisa que ele vai falar nos primeiros versículos, para que a igreja não perdesse esse fogo do Espírito, essa chama, era a consideração pela liderança. Quantos aqui tem um líder? O quanto você considera o seu líder? O quanto você considera o seu líder? O quanto você ama o seu líder? Olha o que o versículo diz aqui, o 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pelas obras que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. E aí o versículo 14, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampararei os fracos e sejais paciente com todos. Pergunta para quem está do seu lado, você quer manter a chama do Espírito acesa? Você quer não perder o fogo do Espírito? Considere a sua liderança. Considere aqueles que o Senhor colocou para direcionar você no caminho que leva até o Senhor. Quanto que você paga por mês, irmão? Quanto que o seu líder cobra? Vamos ver quem cobra menos, talvez eu vou pedir alguns conselhos também. Mas quanto que você paga por mês para o seu líder orar por você, para ele jejuar por você, para ele dar suor por você, para estar disponível, para te direcionar, para te discipular, para te amar? Quanto que você paga? Depois eu vou perguntar aí quanto que você paga, porque se for mais baratinho, aí talvez eu troque, né? Porque eu estou pagando muito. Nós não pagamos nada.
O mínimo que o apóstolo Paulo recomenda para que a gente não perca a chama do Espírito Santo é considerar a nossa liderança, é preservar a nossa liderança, é amar, é respeitar, é zelar pela nossa liderança. E aí, irmão, eu fico muito louco, eu fico com muita raiva. Você também já deve ter visto esses pastores de Instagram, não são todos, mas pastores de Instagram, que não tem ovelha nenhuma, mas se diz pastor. Eu nunca vi pastor. Já viu pastor sem ovelha? É igual um empresário que não tem empresa. Você já viu um empresário sem empresa? Não tem como. Não existe. Mas você já deve ter visto alguns deles falando mal sobre aqueles que pagam o preço de liderar, de discipular, de enviar, de consolidar. Com certeza você já viu, não precisa nem que você levante a mão, eu tenho certeza que você já viu no Instagram. Se você perde ali pelo menos uma meia hora por dia no Instagram vendo nada, você com certeza já viu alguns stories desse. E isso dá uma vontade de entrar no Instagram e dar uma esganadinha santa assim, apertar o pescocinho. Algumas semanas atrás eu até compartilhei com os meus 12, a gente estava comendo um lanche e eu falei, cara, eu não vou falar o nome, mas ele estava dizendo o seguinte, um pastor, ele estava respondendo uma caixinha de perguntas, e aí mandaram assim para ele. Eu perguntei para o meu, era mais resumido, né? Estou falando do que eu lembro, mas perguntou assim, eu perguntei para o meu líder se eu podia participar se eu podia ir numa festa, e ele falou que era melhor não. E aí esse pastor começou a responder, falando, né? A pergunta era um textinho e ele estava falando. Ele falou, isso é um abuso espiritual. Isso é um abuso espiritual, você tem que viver baseado no que a palavra diz. Isso é um abuso espiritual. Você direcionar alguém, você dá uma direção para um discípulo de que, olha, se você for por esse caminho, a chance de você cair, a chance de você pecar, a chance de você desagradar a Deus é muito maior do que se você não for, é abuso espiritual. É por isso que eu e você precisamos valorizar muito, é por isso que eu e você precisamos considerar muito a liderança que paga o preço por nós, um preço de ensinar, um preço de discipular, um preço de consolidar e um preço de enviar. É um alto preço. Mas aqueles que não entendem, preferem criticar do que pagar o mesmo preço. Vai pedir um discipulado, uma orientação para um pastor como esse? Não tem. O versículo 12 a 14 vai dizer exatamente o que nós precisamos fazer. Como considerar, como amar, como zelar, como honrar a nossa liderança. O mundo bate muito forte na gente, irmão. Bate muito forte. Eu não sei quantas guerras você passou essa semana, mas eu tenho certeza que você apanhou um pouquinho essa semana. Eu apanhei um pouquinho essa semana também. O mundo bate muito forte. Tem muita gente fazendo assim, ó. Está quase levantando a mão. Nem falei para levantar, mas tem gente que está quase levantando a mão e os pés. Mas o mundo bate muito forte. Mas dói muito ver os de dentro batendo nos de dentro. E eu estou falando isso porque talvez esse não seja um de dentro. Não é possível que alguém consiga criticar alguém que está fazendo exatamente o que Jesus mandou fazer, que é ganhar uma pessoa, que é discipular essa pessoa mediante os princípios de Deus, que é enviar uma pessoa dessa para também fazer aquilo que foi feito por ela um dia. O apóstolo Paulo recomenda que eu e você tenhamos a nossa liderança em mais autoestima, para que esse fogo do Espírito Santo não se apague. Orem por eles, jejuem por eles, valorizem esses homens e mulheres que Deus colocou na sua vida, para te discipular e fazer com que você chegue mais perto de um padrão em que Deus aprova, uma conduta aprovada por Deus. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai recomendar. A segunda coisa, que talvez seja muito difícil também, perdoar livremente. Pergunta para quem está do seu lado aí, você perdoa com facilidade? Responde para ela aí se você perdoa com facilidade. Pergunta para você mesmo, será que eu perdoo com facilidade? É difícil perdoar, não é, irmão? Dependendo do problema, é muito difícil perdoar. É muito difícil. Mas como eu falei, se é algo que exige, e é um grande preço, exige um alto custo.
não é? Nos últimos 2 anos eu tive que aprender muito a perdoar. Eu fiz uma transição de carreira e eu pedi demissão de onde eu trabalhava e eu comecei a empreender. E quando você começa a empreender, você precisa confiar em mais pessoas, você precisa confiar os seus recursos em mais pessoas, em mais negócios. E os meus 12, eu compartilho algumas coisas para que eles aprendam, tenham experiências também. Mas eu tive que perdoar muito nesse tempo, irmão. E eu tinha uma dificuldade enorme em perdoar. Enorme, enorme, enorme. Não faz muito tempo. E aí eu percebi que Deus me colocou nessas situações para que eu desenvolvesse a habilidade de perdoar com mais facilidade. E aí você perdoar alguém de fora, alguém que te fechou no trânsito, um chefe que você teve por um pouco de tempo, alguma coisa corriqueira que aconteceu, talvez é mais fácil, porque aquela pessoa não é tão próxima, você não tinha muita expectativa com aquela pessoa, mas quando é alguém de dentro, isso pega muito o nosso coração, não é verdade? E aí é muito difícil a gente liberar perdão. É muito difícil que a gente consiga falar para aquela pessoa, ou então, diante de Deus, falar assim, ó, essa pessoa está livre, diante de Deus, para ir. Eu perdoei essa pessoa. Mas eu vi também, como eu falei aqui, que nós devemos considerar muito a nossa liderança. Caminhar junto é uma forma de consideração. E a mesma coisa eu vi acontecer várias vezes com o meu líder também, com o meu pastor. Confiar em muitas pessoas que tempos depois você colocava em muita estima, você investia muito financeiramente, investia tempo, investia ali uma dedicação enorme, e aí essas pessoas frustravam e iam embora. E aí comigo também aconteceu a mesma coisa, e com você também deve ter acontecido algo parecido. E aí você tem um prejuízo financeiro, você tem um prejuízo emocional muito grande. Mas o apóstolo Paulo vai dizer nos próximos versículos aqui que se você quiser ter o fogo do Espírito Santo, como aquele primeiro amor, você precisa liberar perdão. Para quem você precisa liberar perdão nessa noite? O Espírito Santo vai incomodar você essa noite, porque tem alguém que você precisa liberar perdão. Talvez você tenha vindo aqui só para ouvir esse pedaço da ministração. Tem alguém que você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para alguém nessa noite. Senão você não vai acessar o fogo do Espírito Santo. Você perdeu uma vez e vai continuar sem ele, se você não aprender a perdoar. Se você não liberar perdão para essa pessoa que te frustrou, para essa pessoa que trouxe um prejuízo para você, financeiro, emocional, você precisa aprender a perdoar. O versículo 15 diz o seguinte: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Você quer ter o fogo do Espírito? Perdoe. Você precisa pôr na balança. Essa noite você precisa pôr na balança. O que vale mais, irmão? Ficar amargurado e não liberar esse perdão, não dar o gostinho para a pessoa de falar, nossa, eu estou livre para ir, eu causei tão mal a você, você está me liberando, você está me perdoando. Você precisa pôr na balança entre ficar amargurado e não liberar perdão, ou liberar perdão e manter o fogo do Espírito. O que mais vale? Mais vale você não dar o gostinho da pessoa de todo o mal que ela te fez, tudo que ela te causou, você liberar ela, você está livre para ir, você está perdoado, ou liberar perdão e manter o fogo do Espírito? Essas pessoas que me causaram dano, irmão, já estão perdoadas. Eu tive que aprender na raça a perdoar. Elas já estão perdoadas, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu aprendi que manter o fogo do Espírito Santo vale mais. O fogo do Espírito Santo vale mais para você do que o seu ego de liberar perdão para essa pessoa, de mandar uma mensagem para ela hoje, falar, olha, eu te perdoo. Eu não sei quem está errado, não quero entrar nesse mérito, mas se eu fiz alguma coisa para você, me perdoa. E eu também quero liberar perdão para você. E a terceira coisa, pode ficar de pé no seu lugar. A terceira instrução, dentre várias, que o apóstolo Paulo dá aqui para aquele povo, é que para manter a chama, para manter o fogo do Espírito Santo aceso, é necessário conservar a alegria, orando e dando graças. Quanto tempo você tem orado, irmão?
Quantas vezes na semana você dobra seu joelhinho, na sua cama, no seu sofá, agradece ao Senhor pela vida, pelo simples fato da misericórdia dele ter se renovado e você ter acordado nesse dia? Como está a gratidão do seu coração? Nós tivemos uma reunião de 2 essa semana, eu falei muito sobre gratidão, né? Pensa num povo ingrato, é o tal do crente, irmão. A gente é muito ingrato. Não é? O Ale está dando risada aí, porque é verdade, não é, Ale? Irmão, a gente é ingrato demais. Ingrato demais. E eu tô nessa também. Nós somos ingratos demais. Sabe por quê? Porque a gente fica preocupado muito com as coisas aí fora. Não que não deva se preocupar, mas toda a nossa atenção está para as coisas corriqueiras e não para o fogo do Espírito. Quando você se lembra que você tem o poder do Espírito Santo habitando em você, você tem a vida eterna, você tem a salvação, você tem uma família, você tem uma igreja, você tem pessoas que se importam com você no mundo onde as pessoas só se importam com o próprio umbigo. Você começa a entender e a valorizar o que você já tem. O fato de você estar aqui hoje já te deixa em grande estima, já deve deixar você em grande estima. E o apóstolo Paulo vai recomendar que nós precisamos conservar a nossa alegria. Como conservar a alegria? Orando e dando graças, tendo um coração grato. Nós passamos por muitas aflições, irmãos, no mundo, na igreja, na célula, em qualquer lugar, em todos os lugares nós passamos por muitas aflições. A verdade é que a vida não é fácil, nem para o rico. Se você quer ficar rico, o pastor Lucão falou de dinheiro. Quantos querem ficar ricos aqui? Eu quero ficar rico. Se você não ficar também, está tudo bem. Mas a vida é difícil para quem é rico, eu acho, né? Eu não sei, não sou rico, mas já ouvi dizer que é difícil a vida do rico também. Como é difícil a vida do pobre. É difícil a vida do bonito, é difícil a vida do feio. A vida é difícil, irmão. Cada nível tem a sua dificuldade. Mas quando a gente ora, quando nós estamos ligados ao Pai, Ele nos ouve e nos atende nos momentos de aflição. A promessa do Senhor não é que quando nós aceitássemos a Ele, a gente ia ser isento das guerras desse mundo, mas que em todo tempo Ele estaria conosco. E isso tem que trazer a maior alegria para o seu coração. A vida ela não é fácil, mas quem você escolhe para caminhar com você determina se você vai conseguir conservar a alegria ou não. Se você vai conseguir atrair o fogo do Espírito para a sua vida ou não. Eu escolhi caminhar com Jesus. Alguns aqui escolheram caminhar com Jesus e vão conservar a alegria e o fogo do Espírito. Mas isso só é possível de duas formas: orando ao Senhor e tendo um coração grato a Ele por tudo que Ele já tem feito. E sabe o que é mais poderoso que Ele já fez por você, irmão? Sabe o que é mais poderoso que Jesus já fez por você? Ele morreu para que você pudesse viver. Esse é o maior motivo de alegria que deve ter no seu coração. Feche seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele já tem feito. E comece a clamar para que o fogo do Espírito Santo volte ao seu coração. Pai, nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que não há nada mais prazeroso, não há nada que nos traz mais alegria do que manter o fogo do Espírito Santo. Não existe nada que é mais prazeroso e mais poderoso para um filho do que a presença do Pai. Nós louvamos o Teu nome por poder ter acesso à Tua presença, mas nessa noite, Pai, nós queremos pedir ainda mais da Tua presença, ainda mais do Teu poder, aquele fogo que nós tínhamos do primeiro amor,
Nós queremos resgatar nessa noite, simplesmente por entender que o Senhor vive e que nós venceremos em Teu nome e guardaremos a chama do Senhor no nosso coração. Olha para o nosso coração, Pai. Nós queremos mais de Ti. Existe um trono